Você provavelmente não me conhece e eu provavelmente não conheço você. Mas hoje eu queria te contar uma história bem antiga, que já foi me contada pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô e pela minha avó. Nessa história, a gente vai acompanhar a trajetória de um homem que se tornou um rei de uma grande cidade na antiguidade. Se você já viu o filme 300, acho que você vai saber do que eu tô falando. Agora, procure relaxar e escute a história. Na antiguidade, nasceu um bebê em uma cidade da Grécia Antiga chamada de Esparta. Essa cidade treinava homens e mulheres para serem os mais ferozes guerreiros do mundo. E uma dessas pessoas era Leônidas. Quando ele nasceu, ele foi analisado por um idoso espartano, assim como todas as outras pessoas de Esparta haviam sido analisadas. Pois se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele era deixado para morrer. Mas ao ser analisado, o ancião viu que ele não tinha nenhum defeito. Muito tempo depois, quando ele já podia andar e já podia falar, o seu pai, o rei de Esparta, começou a treiná-lo para não demonstrar dor perante os seus inimigos. Começou a treiná-lo em técnicas de combate e o ensinou que morrer no campo de batalha a serviço de Esparta era uma das maiores honras que ele iria conseguir. Depois disso, quando ele fez 7 anos, ele foi largado num lugar bem longe de Esparta, completamente sem roupas, sem comida, sem água, e ele tinha que sobreviver e só teria permissão para voltar para Esparta quando ele fizesse 18 anos. Enquanto ele crescia naquele mundo hostil, ele estava caçando em uma noite onde fazia muito frio, ao ponto de nevar. Enquanto ele procurava algo para se alimentar, ele avista na escuridão de algumas árvores um lobo gigante. Aquele lobo tinha olhos brancos, pelo negro e dentes bastante afiados. E mesmo assim, ele não demonstra ter nenhum medo daquele monstro. O lobo começa a rodear o menino, sentindo o seu cheiro, farejando aquela refeição que está por vir. Nesse momento, o lobo ataca, mas o menino consegue prendê-lo em um pequeno corredor na encosta de uma montanha. E mesmo com aquele monstro preso, ele não demonstra medo. Ele olha atentamente, ele sente o ar frio saindo de seus pulmões, a neve extremamente gelada debaixo de seus pés e o vento frio soprando nas árvores em volta. Com um movimento muito rápido e certeiro, ele crava sua lança na boca do lobo. Após isso, ele volta para sua Esparta como um guerreiro, como homem e como rei. Só que depois de 30 anos, quando Leônidas já estava adulto, ele recebe a visita de um emissário, um homem que tinha lhe trazido uma mensagem de um outro país, a Pérsia. Aquela mensagem era do próprio rei da Pérsia, o Xerxes. Ele pedia que Esparta, assim como as outras cidades da Grécia, se rendessem ao império de Xerxes, pedindo apenas uma oferenda de terra e água. Mas Leônidas e os espartanos se negaram a se renderem. Então ele pega a sua espada e solta um forte grito para o mensageiro. Ele grita: "Isso é Esparta!" Ele então empurra o emissário e seus guarda-costas num poço sem fundo. Na noite do mesmo dia, ele pede uma audiência com os oráculos da sua cidade, os Zéforos. Leônidas diz que ele e os espartanos vão para a guerra, mas os Zéforos dizem que ele não deve ir, pois seria uma desonra a um festival que era comum em Esparta, chamado de Carneia. Mesmo assim, Leônidas decide lutar. Ele leva consigo 300 dos seus melhores soldados e marcha até um estreito corredor que seria palco da batalha entre eles e o exército gigantesco de Xerxes. Na primeira batalha, os persas, mesmo sendo em número de milhões,
não são derrotados pelos espartanos, e a maioria deles é jogada de um precipício ali mesmo perto das Termópilas. Porém, os outros milhões de soldados que estavam posicionados na montanha à frente das Termópilas disparam milhares de flechas e elas cobrem o sol. Os espartanos se protegem usando seus escudos como proteção. Novamente os persas atacam, mas são dizimados. Mas naquele mesmo dia, depois da batalha, o próprio rei Xerxes vai se encontrar com o rei Leônidas para pedir que ele se renda, pois assim a cidade de Esparta seria mais poderosa do que jamais foram. Mas Leônidas rejeita a oferta, e quando anoitece, ele e os seus soldados, e até mesmo o exército de seu fiel companheiro Táxios, a quem ele tinha encontrado no meio do caminho, eles dizimam a força mais poderosa do Deus Rei, os imortais. Mas depois dessa derrota, eles fazem o Deus Rei sentir o mais humano dos calafrios subindo por sua espinha. Depois disso, no outro dia, Xerxes manda mais dos seus exércitos. Dessa vez é o exército da Ásia. Eles ainda assim são derrotados, o que deixa Xerxes furioso com seus generais. E ele manda decapitar todos aqueles que fracassaram em sua missão. Enquanto que a batalha continua, o filho do capitão do rei Leônidas, Ástinos, está lutando junto com outro soldado espartano chamado Estélios, mas num ataque surpresa, Ástinos é morto, tendo sua cabeça decapitada. Seu pai, o capitão do rei Leônidas, Artemis, vê o corpo de seu filho decapitado e perde o controle. Ele ataca sem organização os soldados de Xerxes, querendo apenas chegar perto do corpo de seu filho. Aos prantos, ele berra mais alto que pode, da dor que sente por ter perdido seu filho, sendo que foram necessários 3 homens para trazê-lo de volta. Após isso, Leônidas sabe que o seu exército vai perder a luta, mas nem por isso eles vão desistir. Eles vão continuar em frente, lutando para libertar o mundo da escravidão, da maldade e trazê-lo de volta à paz. Porém, metade dos seus homens decidem ir embora, e um deles é mandado pelo próprio rei Leônidas a voltar para Esparta. Esse soldado se chama Agelios, e Leônidas lhe dá o amuleto que sua esposa lhe deu quando ele saiu de Esparta. Leônidas pede para que Agelios leve as suas últimas ordens ao conselho de Esparta, e ele pede que ele conte a história do que aconteceu ali naquela batalha. Enquanto Agelios volta para Esparta, o exército dos espartanos é completamente cercado pelo exército de Xerxes. Nesse momento, um outro emissário de Xerxes tenta fazer Leônidas se render. Então Leônidas faz o impensável. Ele se ajoelha diante do Deus Rei. Fechando os olhos, ele lembra de sua esposa. Ele se lembra dos tempos que passou com ela. Ao abrir os olhos de novo, ele grita para que o seu soldado Estélios ataque. Estélios pula, pegando um impulso nas costas do rei Leônidas. Com isso, os espartanos correm para cima dos soldados de Xerxes, enquanto que Leônidas pega sua lança, que estava jogada no chão, e arremessa na direção do Deus Rei. Mas a lança não o atinge. Leônidas tinha jogado a lança para provar que Xerxes não era Deus. Ele era apenas um humano, porque deuses não sangram. A lança então atinge a sua bochecha, e ele procura desesperadamente tapar o ferimento para que seus seguidores não vejam que ele não é um deus. Enquanto isso, Leônidas e os espartanos são completamente dizimados, mas o seu legado permaneceu. Anos depois, um grande exército envolvendo 10.000 espartanos e 30.000 gregos estava diante do monstruoso exército de Xerxes para enfim derrotá-los e trazer de volta a paz ao mundo. Bom, se você gostou dessa história, comente o que você achou. Sugira também uma história para eu fazer um vídeo. Então nos vemos na minha próxima história. Até mais.